Olá, gente, quanto tempo, né? Primeiramente, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam bem, desfrutando da perfeita, boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Quanto tempo que eu não trago uma mensagem aqui, quanto tempo que eu não abro este canal para falar mais um pouco da palavra de Deus. Eu sei que a maioria que me assiste aqui são conhecidos meus, pessoas que me conhecem, mas já ouvi testemunhos de pessoas que não me conhecem neste canal. Isso me motivou a continuar e a perseverar. O nosso fundamento na vida cristã é Jesus Cristo, e o nosso perseverar é continuar a fazer aquilo que Ele mais amava e ama fazer: evangelizar, pregar, anunciar as boas novas do Evangelho a toda criatura. Amém? Ele foi para os céus, mas ele nos deixou uma ordem sem opções e sem escolha: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não tem tempo para sair da sua igreja com um grupo de irmãos para evangelizar, evangelize do modo que você conseguir. Evangelize no seu colégio, evangelize na sua faculdade, evangelize no seu trabalho, mas não deixe de evangelizar, não deixe de pregar o Cristo ressurreto dentre os mortos para toda a humanidade. Talvez até no seu testemunho de vida, pessoas sejam libertas, saradas e curadas pelo testemunho vivo e eficaz que há na sua vida da parte de Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com você um versículo que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo de número 4. Este capítulo, bem breve, ele vai falar da escolha dos 7 e de Estevão diante do Sinédrio. O versículo que eu vou ler, talvez você não entenda de primeira, ou melhor falando, você não vai entender de primeiro o que eu quero falar com este versículo, mas eu quero que você se atente ao que eu vou lhe dizer e ao que o Espírito Santo tem a lhe falar, e também ao que a palavra tem a nos ensinar, e muitas vezes passamos por cima e não nos atentamos àquilo tão profundo. Tem muitas coisas escondidas por trás de uma palavra sequer da Bíblia Sagrada. Tem muitas coisas em oculto na Bíblia Sagrada, do qual não conhecemos e não é do nosso entendimento. E nem muitas vezes é do nosso interesse buscar saber mais sobre isso. Não é do nosso interesse muitas vezes buscarmos a saber qual é aquela palavra, o que ela significa, ou o que aquela mensagem quis dizer. Sabia que Jesus... Uma coisa que as pessoas costumam dizer: Jesus pregava por parábolas para melhorar o entendimento das pessoas. Errado. Por quê? Porque se você for ler as explicações de Jesus sem parábolas e as explicações com parábolas, você vai perceber que as parábolas eram mais difíceis para serem entendidas por aquele povo. Por que Jesus fazia isso? Para deixar em oculto aquilo que necessitava estar em oculto. Não, tem coisas que não cabe a nós sabermos, tem coisas que não nos cabe a compreendermos. Por exemplo, quem é Deus? O que é eternidade? O que acontece após a morte? Não cabe a nós sabermos ou conhecermos na sua totalidade, a não ser que Deus queira nos dar uma revelação sobre isso. Mas não cabe a nós querermos e exigirmos sabermos, como alguns dizem: eu quero saber o que tem após a morte. Não cabe a nós sabermos disso. Mas Deus, em sua totalidade, sabe como é isso, sabe como tudo funciona, e nos convida a nos aprofundarmos mais do que Ele nos deixou, que foi a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem o nosso manual de vida, do início ao fim da nossa carreira. Atos capítulo 6, versículo 4 diz assim: quanto a nós quem? Os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém. Meus queridos, a palavra do Senhor, ou a pregação do Senhor, ou a pregação no púlpito das igrejas hoje em dia, em nenhum momento a pregação é dita na Bíblia como dom. Você vai ter o dom de línguas, você vai ter o dom de cura, você vai ter o dom de milagres, você vai ter o dom de profecia, você vai ter o dom de ministrar. Não, não tem isso. Não existe o dom de pregar. O que existe é o ministério da palavra. O que é o ministério da palavra? O ministério da palavra é aquela pessoa que por um momento teve na sua mente, no seu coração,
um desejo que outros não tiveram de eu quero ir mais profundo do que todos já foram nesse mundo na palavra de Deus. E dizer mais, eu não quero ser soberbo e chegar à totalidade da palavra, que eu sei que eu não vou conseguir, mas eu quero ir mais profundo do que todos os que já tentaram até hoje e não conseguiram. É alguém com o coração disposto a aprender mais do que todos tentaram aprender. Charles Finney, Jonathan Edwards, John Wesley, muitos outros, Charles Spurgeon, muitos outros foram homens que não se contentaram com pouco, não se contentaram com o raso, mas queriam mais profundo na palavra de Deus. Quiseram e conseguiram ir mais profundo na palavra de Deus. Claro que todos deixaram algumas coisas que alguns de nós concordamos e não concordamos, mas todos chegaram a um nível mais profundo do que os da sua época chegaram, porque só eles se destacaram. O que os apóstolos estavam dizendo quando disseram: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra? Eu quero ser bem breve nessa reflexão, está em 6 minutos e 20, eu não quero chegar aos 11 minutos, quero só fechar nos 10. Ministério da palavra. Poucos, guarde essa palavra, poucos vão subir num púlpito de igreja para pregar, mas a oração é um ofício de todos. Oração não é dita como ministério e palavra não é dita como ofício, mas é o contrário. Oração é ofício de todos. Palavra é ministério de alguns. Então, o que mais se vê hoje é pessoas brigando, ou pessoas desejando, ou pessoas perguntando, ou pessoas indagando por que não pregam, porque não recebem oportunidade. Saiba você que o ministério da palavra não é para todos. Nem todos vão subir no púlpito para pregar, uns vão subir para cantar, outros para ministrar uma oração, alguns vão subir para compartilhar um testemunho, mas nem todos vão subir para uma palavra do início ao fim, expondo os pontos e tópicos da palavra de Deus, o que ela nos ensina. Poucos vão fazer isso. Quando eu digo poucos, não é porque são poucos no requisito de contados que vão fazer isso. Não, mas não é todos que vão pregar. Pela luz da Bíblia sabemos disso, mas o que eu quero fazer com que você reflita é que a oração que se destaca neste texto, junto com a palavra, a oração é o ofício de todos. Todos devem orar. Então este vídeo, a introdução imensa que eu fiz de 8 minutos foi para dizer que oração não é ministério e palavra não é ofício. Palavra é ministério, ou seja, alguns terão o ministério da palavra. Agora, oração não, oração é ofício. Todos têm o ofício da oração, todos têm a obrigação de orar. E deveria ter bem mais do que um ofício que é orar. Deveriam saber que sem oração não conseguem viver na dependência de Deus. E se não vive na dependência de Deus, vive na dependência do mundo. Se não vive na dependência de Deus, vive na dependência de Satanás e de seus pratos e banquetes que levam você à perdição. Para finalizar, palavra é ministério e poucos terão. Oração é ofício e todos têm essa obrigação. Cele na sua vida e no seu coração, meu irmão e minha irmã, meu jovem, que você nasceu para um propósito, mas sem oração você não alcançará este propósito. Porque a oração é um ofício de que desde a igreja primitiva é respeitado, é cuidado e é zelado por todos os que servem a Jesus Cristo. Por quê? Porque o maior exemplo de homem que orou na Bíblia foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior exemplo de quem orou, maior exemplo de quem pregou, maior exemplo de quem fez milagres, maior exemplo de quem conquistou, maior exemplo de quem ressuscitou e de quem
consumou o ato que veio para fazer. Porque poucos conseguem consumar os atos que são para fazer. Uns nascem com um propósito e param no meio do caminho. Outros começam o propósito e não terminam. Outros nem sequer querem saber qual é o seu propósito nesta terra. Jesus não. Jesus é o nosso principal referencial. Que ele veio com um propósito e cumpriu a sua missão. Você tem um propósito, mas sem o ofício da oração, que é obrigação sua e minha, não vamos chegar a este propósito. Amém? Sei que é algo bem difícil de fazer, mas eu vou trazer o próximo vídeo aqui sobre oração. Como orar pelo menos 20 minutos por dia. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe com algum amigo, com algum irmão. E que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.